Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Legal, estamos já ao vivo, né? Primeira vez que eu mexo com essa ferramenta, então ainda estou um pouquinho me adequando aqui. Legal, deixa eu esperar um pouquinho para ver o pessoal entrando. Tia Rose já está aí já. Tudo bem, tia? Família é sempre quem apoia, né? Legal. Vamos ver. Sara, minha esposa, também está aí. Legal, gente. Esperar só mais um pouquinho. Paulão. E aí, Paulão? Bom demais? Iniciativa Apps que entrou. É o Valtão. É ele que vai ser o meu convidado. Felipão. E aí, Fê? Bom demais? Legal, gente. A ideia aqui hoje é realmente bater um papo extremamente descontraído, um papo leve. E é um papo que pode contribuir muito aí para o caminho de todos nós, né? De todos que estão ouvindo. Aqui eu vou falar um pouquinho da minha experiência na busca de algo, como que eu posso dizer? De algo mais que não está no nosso dia a dia, né? Que não está no nosso campo de visão dos olhos físicos, né? Alguns chamam de espiritualidade, outros chamam de religiosidade, uma filosofia, uma teosofia, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, talvez de uma forma mais leve, trazendo a nossa experiência e de repente existe uma identificação. Então, meu nome é Rafael, para quem não sabe, para quem está entrando aí, eu sou um buscador incansável por mim mesmo, né? A gente vai falar um pouquinho nessa live o porquê que a gente busca tanto, o que nos incomoda, tá? E para isso eu vou convidar o Walter, da Iniciativa Áptica, para falar um pouquinho com a gente. Só um segundinho, deixa eu ver. Vamos ver se ele entra. Tá só aguardando ele. Opa, tá entrando aí. Olha ele aí. Boa. E aí, bom Legal. dia. Bom demais? Bom demais, bom demais. Tudo bom, Rafael? Tá bonito, meu. Colocou uma camisa nova só pra live? Rapaz, pois é. Tem uma Bicho é live, bonito. tem uma gravação, um vídeo de 2018 lá no nosso canal, que é a mesma camisa. Boa, boa, legal, legal. Valtão, eu já dei início aqui, já falei um pouquinho sobre mim já. Falei o porquê que eu busco, né? O que que eu busco, o que que me incomoda. Você é um grande parceiro aí, já tem mais de trocentos anos aí que acompanha, a gente compartilha a nossa trajetória, né? E a ideia aqui é trazer um pouco a luz prática da nossa vida aqui, do que é espiritualidade, do que é essa filosofia, do que é teosofia, o que incomoda tanto as pessoas, né? O que impulsiona as pessoas, né? E eu acho que, cara, a nossa experiência, falando de mim, de você, é uma experiência extremamente válida, né? Cheia de... Cara, Única. se a gente for falar de Única. tudo aqui, ferrou, né? Nossa Senhora, Então, Valtão, passa um ano. primeiramente se apresenta aí, se apresenta, fala um pouquinho da iniciativa áptica e aí a gente vai trocando ideia, porque aqui não tem nada preparado, aqui é realmente uma troca de ideia, como a gente sempre fez nas madrugadas. Então vai lá, Valtão, a palavra é tua. Verdade, é isso mesmo. Então, eu, na verdade, tenho mais ou menos uma história parecida com a do Rafael, só tenho uns 20 anos a mais de idade, então a história já está bem mais adiante no sentido de experiência, né? Mas quando eu conheci o Rafael, esse nível, esse grau estava bem equalizado entre nós dois, e desde então a gente vem compartilhando mesmo essa busca que é muito mais fácil quando você está amparado, quando você tem amigos verdadeiros, né, para compartilhar, porque tem momentos que são muito difíceis nessa trajetória.
E Exato. eu venho construindo mesmo essa estrutura de consciência, essa estrutura de entendimento. Isso ganhou um corpo tão significativo, tão volumoso, que nós tomamos a liberdade de criar uma ambiência para conter e estruturar e didatizar tudo isso, que é a iniciativa áptica, né? Que hoje já tem, inclusive, aspectos práticos derivados desse trabalho. Então, a gente tem todo um trabalho de consciência, que são informações, são trabalhos que a gente tenta desenvolver no sentido de passar essas informações para as pessoas, procurar pensar, procurar desenvolver seus próprios paradigmas, né? E temos também atividades que já são estruturadas para que a gente possa atender pessoas com base nessa... Mas agora, hoje não é o caso da gente entrar nesse mérito, né? Que é o trabalho das 7 esferas da luz. O fato é que eu me sinto muito confortável hoje, com 57 anos, eu me sinto muito confortável de tomar a liberdade de me dirigir às pessoas e dizer para elas que eu tenho alguma coisa para compartilhar, né? Hoje nós somos 10 pessoas no grupo da Iniciativa Áptica, e isso não é um número fixo, não é uma... São 10 pessoas, né? Se virar 100, virou 100, né? Mas são 10 pessoas. E todos nós temos essa intenção, né, de compartilhar essa experiência. Mas o Rafa foi a primeira pessoa que eu conheci nesse processo, quando a coisa chegou nesse nível, e desde então a gente vem trabalhando nesse sentido. Muito construtivo, muito legal mesmo. Legal, legal, Valtão. Cara, o tema é livre. Bora! A gente não preparou nada, a gente fez até questão de não preparar nada, né? É verdade, morremos de rir. Realmente. Mas, até falando um pouquinho desse caminho da iniciação, porque você se inicia a algo que você presumiu que fosse algo importante para você. E a ideia aqui é realmente trazer esse desconforto, né? Por que a gente sente esse desconforto tão grande? Porque, por exemplo, eu vim de uma família totalmente cristã. Só que eu senti algo muito maior pulsando dentro de mim, né? A gente sente, né? A gente não consegue nem explicar quem sente, mas a gente sente. E aí aquela briga toda com ego, aquela coisa assim de vou vencer paradigmas, como que eu me desfaço de algumas crenças que me limitam tão somente àquilo, né? E eu queria que você dissesse um pouquinho como que é esse sentimento, essa transição, como que as pessoas têm te levado, de fato, aí, esse incômodo, vamos colocar dessa forma, esse incômodo de buscar outras coisas e enfim, vai lá, Valtão. O que você acha? Isso eu tenho isso para mim de uma forma muito nítida. Eu vi você falando, né, na abertura que você fez lá a respeito das nomenclaturas, né? Espiritualidade, iniciação e por aí afora. Né? São nomenclaturas. Né? Como você me conta, são historinhas. Adoro essa abordagem. São historinhas. Só que eu gosto muito de um tema em específico para definir essa mesma coisa. E isso não importa qual coisa a gente está falando nesse patamar de busca, né? Que é consciência. Consciência, saber. Porque o que acontece? Aonde está o desconforto? Você começa a busca e essa busca vai ter resultados. Ela vai trazer para você meios a partir dos quais você vai começar a sair da zona de conforto, da zona do aconchego, especialmente da zona do aconchego da religião, que é uma coisa que precisa ser mantida, não é para ser descartada, né? Só para ser transformada. Mas as pessoas normalmente estão numa zona de conforto na religião. É um acolhimento, né? Que ela se sente confortável, segura, protegida dentro daquele contexto. E, na verdade, você sente aquela coisa assim, poxa, mas eu quero ser útil, eu quero ser capaz de realizar, não apenas de me confortar, não apenas de ou confortar o outro, né? Ou confortar o outro, que isso é muito importante. Não apenas, não estou dizendo para negar, não apenas. Mas eu quero a ação, eu quero a atitude, eu quero fazer parte do processo que gera tudo isso, que gerencia tudo isso e que constrói tudo isso. E para isso, Rafa, é preciso conhecer
é preciso saber, é preciso entender, é preciso consciência. E na medida em que você ganha consciência, duas coisas muito complicadas acontecem. A primeira, se você sabe, você passa a ser responsável por aquilo que sabe. A segunda, quando você começa a saber, você percebe que tem um monte de coisa que você tem que abrir mão. Que você tem que... Nossa, e dói, cara, abrir mão, inclusive de coisas do ego e tudo mais, né? Perspectivas pessoais, paradigmas, paradoxos. Você tem que abrir mão dessas coisas. E isso é complicado, velho. Entendeu? Então, eu acho que essa é a... Por isso que a palavra consciência me parece a mais apropriada. Porque o problema está todo em você tomar consciência das coisas. Porque é muito diferente você ter fé, aquela fé que não é calcada, que não é baseada no conhecimento, ela só vem da intuição, só vem de um processo de sensação de que aquilo é real, e você começa a buscar, e especialmente na iniciação, que é um dos processos da consciência, na iniciação você realmente encontra. Começa na iniciação e na meditação, né? São os dois caminhos mais... Que na verdade é praticamente um caminho só, é uma questão de como você trabalha, mas é um caminho só. E aí você realmente toma consciência da coisa. E aí você se torna responsável, porque você, né, te foi dado, vai ser cobrado. Né? Você se torna responsável e você tem que efetivamente fazer a transformação íntima, pessoal, que é isso, abrir mão de um monte de coisas e deixar entrar um monte de coisas novas. Aí você se torna útil, aí você se torna parte do processo que dá sustentabilidade para essa criação. E é outra pegada. Mas esse é o caminho que todo mundo acaba buscando uma hora ou outra. O incômodo incomoda, né? Apesar do pleonasmo aqui, mas o incômodo ele realmente incomoda. E o que incomoda não é, como é que eu posso dizer? O que incomoda, na verdade, eu acho que é o que a gente chama de ego, né? O que popularmente está falando de ego, né? Porque é aquela tua história, né? A zona de conforto, estou confortável, eu tenho medo da mudança, eu tenho medo do que as outras pessoas vão pensar de mim. Enfim, o ego, ele entra dentro da tua casa de diversas formas e a gente, às vezes, sequer percebe ele atuando na nossa vida. Significa que ele é ruim? Não, não é. Aí que tá o X da questão, né? O ego, ele não é um cara ruim, ele não é um cara que tá ali para te castigar, muito pelo contrário. Ele está ali para falar de reconciliação consigo mesmo, né? É como se a gente falasse das leis herméticas e colocasse a polaridade. O ego, eu acho que é o maior exercício de conciliação de polaridade que existe hoje. É a ferramenta. Né, Valtão? Julgar é a ferramenta, exato. Julgar o ego é como julgar um martelo. Exato. Vamos aprofundar um pouquinho mais, porque eu gosto bastante desse viés. Cara, quando a gente fala que o ego ele é uma ferramenta de expressão e válida, né? Ele tem o seu total valor, ele é ferramenta de expressão aonde? Então, você matou a charada, você primeiro matou a charada, depois fez a pergunta, né? Tudo a questão existencial é resolver paradoxos, é entender e aplicar o entendimento daquilo que é polar, da polaridade. Resolver paradoxos. Você resolve paradoxos analisando a alteração dos paradigmas, do fundamento do paradoxo. Bom, complicou? Vamos simplificar a coisa. A coisa é mais ou menos assim. O ego é aquilo que recebe a carga da lei divina para expressar essa lei, para que ela seja posta em prática e receber como contrapartida o valor dessa lei, o que eu sou, para que eu sirvo, de que forma isto tem significado. Toda justificativa que eu encontrei para que tudo exista está centrada, e isso todo mundo fala, né, no conhece-te a ti mesmo. Só que esse conhece-te a ti mesmo é lindo como frase, mas e daí o que significa? Justamente isso, aprender a dar significado, a dar valor para tudo. E o ego é a ferramenta que tem essa capacidade de olhar, analisar, e tudo. Só que quando ele está destreinado, quando ele está rebelde, ele julga, ele se defende, ele julga a si mesmo. Né? Então, ele acha que tudo é uma grande ameaça, né?
tudo é uma grande ameaça, ele acha que a gente está querendo fazer ele deixar de existir, né? Então, ele entra num estado de revolta. E o nosso estado verdadeiro de evolução não é revolta. Revolta é para trás, revolta. É inconformismo. Ou seja, eu não concordo com a forma, mas eu quero outra forma, eu não quero negar isso, eu não quero destruir nada, eu não quero voltar, eu quero uma forma nova. Então, o inconformado é aquele que está buscando efetivamente. É a mesma diferença do fanático para o convicto. Né? O fanático e o convicto têm o mesmo tipo de comportamento a respeito de uma determinada questão. Eles defendem a questão da mesma maneira. Só que se alguém provar para o convicto que ele está errado, que o valor é outro, ele muda imediatamente. Ele muda de posição, ele muda a sua perspectiva a respeito daquele valor imediatamente. Porque ele só é convicto, ele não é fanático. É a mesma coisa. É a mesma situação do revoltado para o inconformado. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o ego é a ferramenta. Ferramenta do quê? Da lei. A lei tem que se expressar de alguma forma. A lei divina, né? O propósito divino de criar a existência tem que se manifestar. Para se manifestar tem que ser o ego. Né? E o mais interessante disso tudo é que, assim, a partir do momento que eu falo que a lei divina, ela enquanto lei, ela desce para que o ego se manifeste, então eu consigo dizer que, vamos lá, deixa eu tentar puxar aqui. Então eu posso dizer tranquilamente, então, que o medo, ele acaba sendo uma grande ilusão, uma vez que a lei divina já predeterminou a tua expressão. Isso é conhecimento, isso é sabedoria, isso é entendimento. O duro é assim, né? A gente está aqui nessa realidade, a gente está sujeito a vários estímulos, enfim, né? É difícil mesmo, por mais que saibamos disso, porque a gente estuda, a gente busca a autolapidação, né? Para que a gente se torne seres melhores, mais conscientes, enfim. Ainda assim, é muito difícil fazer essa distinção, porque é igual um exemplo que eu dou. Você está lá na sua cama, aparece um fantasma, um bicho debaixo da sua cama. Cara, você vai dar um pulo enorme, você vai ficar com medo, você não vai entrar no seu quarto quase nunca mais. A segunda vez você toma um pulo também, a terceira, a quarta. Na quinta vez você já está chamando ele para tomar um café com você, porque você já se acostumou. Né? Exato. Então, o medo ele acaba sendo uma grande ilusão do próprio ego, que tem o teu valor, porque ele nos protege, de certa forma, né? Já que estamos nessa realidade, vou chamar de realidade material, eles nos protegem de diversos perigos, né? Físicos, emocionais, etc. e tudo mais, mas que no frigir dos ovos a gente pode perceber que é realmente uma grande ilusão, né? A gente não precisa se proteger de absolutamente nada, porque tudo tem o teu propósito, né? Tudo tem já o teu caminho, por mais que tenhamos esse famoso livre-arbítrio, né? Você falou exatamente daquilo que eu ia falar. É aí que está a questão. Então vai, Valtão, quero ouvir a tua percepção a partir daí. Você tocou em todos os pontos cruciais. Vê como realmente essa busca, Rafael, constrói dentro da gente a perspectiva. Porque assim, o que aconteceu quando você, na quinta vez, olhou para o moço e falou, e aí, vamos tomar um café? Conhecimento. Você já conhece ele. Você perdeu o medo porque você conhece. Então a origem de todo mal está na ignorância, meu amigo. E o medo gera, no ego, gera um estado de defesa, que é natural, como você falou. Só que toda defesa é uma forma de ataque. Então, o que acontece? No final das contas, dependendo do grau do medo e do grau da defesa, você se torna um monstro atacando para se defender. E você se transforma, né? Você se transforma naquilo que você tem mais medo e nem percebe. Exatamente. O que você critica e o que você tem medo, aquilo que você ataca é naquilo que você se transforma. E por quê? Porque as pessoas não entendem a questão do livre-arbítrio. As pessoas acham que livre-arbítrio, que é uma dádiva incontestável divina aos seres humanos. O livre-arbítrio é uma dádiva que a própria divindade não tem. Porque o livre-arbítrio serve justamente para experienciar a lei e, nas consequências dessa experiência, dizer que valor tem aquela lei. Então, trazer o valor, trazer o conhece a ti mesmo, necessita
desse livre-arbítrio. Isso é algo com que o homem sente, o ego sente em cima do livre-arbítrio e fala assim, eu tenho livre-arbítrio. Não mexe no meu livre-arbítrio. Né? É aquele desespero, não mexe no meu livre-arbítrio. Só que tem uma coisa. É preciso entender que o livre-arbítrio ele serve para te permitir escolher apenas o caminho. Porque o fim sempre será a lei. Então, aí que o medo começa a se dissipar. Fala assim, bom, então o que acontece? Se eu escolher um caminho ruim, eu sofro. Se eu escolher um caminho bom, eu sofro menos. De qualquer forma, eu vou exercer esta lei, que sou eu mesmo, nos eventos que a própria lei, que sou eu mesmo, estiver gerando para essa experiência acontecer, vou dar valor e vou chegar na lei. Parte da lei chega na lei, mas o caminho eu escolho. É só o caminho que eu escolho. Então eu confio na lei. Tchau, medo. Não tem por que ter medo. É só ter inteligência e escolher o melhor caminho. Porque isso eu posso escolher, o melhor caminho. Ou o pior. De repente eu quero o pior, então vou. Né? Nós já escolhemos caminho ruimzinho, né, velho? Você bem sabe, né? Nós nem me fala, né? Por onde andei. Não valeu, não valeu? Cara, é impressionante, né? Oi? E valeu. Extremamente, lógico, Valeu porque muito, né? o que no frigir dos ovos é a validação que traz valor nisso tudo é a própria experiência, né, cara? Não é? Então. Ela que traz a validação daquilo que a gente viveu e transforma na questão de transforma em sabedoria, faz com que a gente entenda vários aspectos, e esse é o processo realmente de lapidar-se, né? Que é um processo mais árduo, né? O maior inimigo, o seu maior inimigo é você mesmo. E quão profundo é isso, né, Valtão? Porque, cara, quando a gente fala de inimigo, a gente jamais vai pensar que sou eu o primeiro a me atacar. A gente sempre vai buscar fora, cara. Mas ele se esconde na onde você menos espera. Só que também é o seu maior amigo. E também é seu maior amigo. Ele é seu inimigo pela incompreensão que você tem de si mesmo. Por isso que Sócrates fala: conheça-te a ti mesmo. É realmente uma frase que inclusive está sendo muito batida, né? Tá cheio de guru falando sobre isso, mas se a gente for analisar profundamente, conheça-te a ti mesmo, cara, é o caminho da iniciação. É a experiência que você nessa, não vou falar nessa vida para não causar suscetibilidades, né, para não ferir suscetibilidades, mas que durante a vida que você está vivendo é uma iniciação inteira, do momento que você nasce até o final da tua vida, ela é uma inteira iniciação. E não existe processo mais válido do que a própria vida, né? Não existe os livros, não existe não é livro, não é conhecimento, não é vídeo, não é a nossa live também. Essa live é só para provocar, não é para ensinar absolutamente ninguém, absolutamente nada, né? Mas é a própria vida que dá o sentido e a toada daquilo que você precisa entender sobre si. Fala aí, Valtão, o que você ia falar? É que assim, a iniciação tem uma questão. A iniciação, especificamente a iniciação, tem uma questão. Para que você efetivamente consiga se iniciar, que na verdade é o quê? Você está iniciando a si, né? Você está transformando a si mesmo para ser capaz de ter entendimentos, para ser capaz de realizar algumas coisas e tudo mais. Demanda um conjunto de coisas que você não adquire em vidas padrão. Não pode, não tem como. E é importante que haja alguma coisa no mundo que a pessoa tem que buscar. Que não adianta ela viver 100 mil vidas se ela não buscar em alguma dessas, ou em algumas dessas. Se ela não for na busca dessa coisa, ela não vai nunca conquistar. É importante que exista isso. Exista alguma referência externa ao processo de experiência padrão. Então a iniciação é uma referência externa ao processo de experiência padrão. Tem que buscar, porque só lá onde a coisa é estruturada, onde existem os exercícios, o ensinamento adequado, a preparação, a vibração energética, inclusive o arquétipo estruturado para proporcionar essa transformação para as pessoas, tem que ser buscado, encontrado e realizado. Então a iniciação não é algo que você adquire porque está vivendo, né? Só tem um meio de você adquirir a iniciação que não seja numa escola iniciática. Se você for um artista
que extrapole a existência humana realmente, um Beethoven, um Wagner, sei lá, alguma coisa assim, realmente que extrapole o padrão tradicional humano. A arte pode iniciar um ser humano. É a única coisa que pode iniciar um ser humano. Além da Ainda existência. assim, alguns deles aí, desses camaradas aí que foram ao concurso aí e que são lembrados até hoje, eles tiveram, pelo menos alguns deles, eles tiveram passagem por algumas escolas iniciáticas também, né? Sim, e Devido até a também, também. preocupação deles em buscar esse caminho de se auto-iniciar, né? Porque eu acho que é isso mesmo, né? Auto-iniciar, apertar o play para o que realmente importa, sair da grande ilusão que a gente vive, né? Quer dizer, não sair da grande ilusão, compreender a ilusão, né? Entender o que ela Isso, não tem significa na sair nossa não. vida. Né? Ela tem que ser vivenciada, ela tem que ser experienciada, porque ela Dominada. que fornece os estímulos, ela que fornece os estímulos que você precisa, que a gente precisa, que eu preciso para poder entender esse conhecer-te a ti mesmo, né? É Uhum. impressionante como tudo se torna perfeito. Eu não gosto muito de usar essa palavra não, mas neste caso eu acho que cabe muito bem. Como tudo se torna muito perfeito quando a gente começa a compreender que os estímulos externos eles são só e tão somente para você olhar para dentro de si. Né? Se você briga muito com teu pai, se você briga muito com a tua mãe, se você está inconformado com o seu trabalho, se você está com baixa autoestima. A gente teve um papo muito bacana essa semana, onde você falou assim, cara, eu falei assim, perguntei para você, Valtão, mas como é que como que eu venço, né, esse medo, esse ego, etc. Alguma coisa nesse sentido, depois você Foi. fala um pouquinho mais. Você falou assim, cara, questione o fundamento do qual aquilo está te atingindo, aquilo que você está sentindo, questione. Vai lá na matriz geradora daquele sentimento, basicamente foi isso, né? Vai na matriz geradora daquele sentimento e olha para ela honestamente e fala, por quê? O que está acontecendo? Por que você existe? Né? A gente falou do dragão do E Bran de também, lembra? fato, tanto é que eu falei assim, cara, lógico, né? É uma coisa muito óbvia, porque é o que eu falo sempre, desconfie do óbvio, sempre. Questione o óbvio, sempre, né, cara? Tudo que é muito óbvio, ele tem uma tendência muito grande a cair no conforto do ego, né? Se é Sonho. óbvio, porque para mim é isso, exato. Então, sempre questione o óbvio. O que você ia falar ali, Valtão? Quer falar um pouquinho sobre essa parte aí dessa nossa conversa, cara? Ah, velho, é que eu lembro bem, inclusive, numa hora que você falou assim, cara, eu queria saber, eu queria ter acesso a isso, eu queria chegar lá e enfrentar isso mesmo, enfrentar, chegar e arrebentar e quebrar tudo, não sei o que. Eu falei, Rafael, mas é você mesmo que está enfrentando. Aí você falou, é mesmo, né? Aí muda Não é totalmente a exato. perspectiva, né? Porque a gente tem essa ânsia, essa gana de querer enfrentar a coisa e somos nós que a gente está enfrentando, né? É, mas é muito saudável isso, porque toda essa potência, toda essa força que vem do emocional, de um emocional saudável, né? Que não é revolta, é uma busca mesmo de realizar adiante, de tentar construir o novo. Você está tentando destruir o antigo para construir o novo, por isso essa sensação de vou destruir, né? É isso mesmo, é uma desconstrução do antigo. Senão não dá, como é que você vai construir o novo se você não desconstrói o antigo? Né? Que é o que o ego não quer, porque ele acha que nessa desconstrução ele vai deixar de existir. Então, Rafa, é isso mesmo, cara. Tá sempre tudo que está nos acontecendo, tudo que está sendo manifestado ao nosso redor vem do nosso interior. É gerado por nós mesmos. Obviamente porque serve aos nossos propósitos. Se a gente aprender a olhar dessa forma, como você descreveu, meu Deus do céu, cara, vai ter medo do quê? Vamos viver, bora lá. Ó, você quer ver uma coisa? Vou fazer uma brincadeira com você. Bora! Bora lá! Se Deus chegasse para você e falasse assim, ó Rafael, eu vou te dar o poder de você corrigir uma coisa no mundo. Qualquer coisa, o que você quiser corrigir no mundo, eu te dou o poder de você corrigir. O que é que você escolheria? Uau! Cara,
Uau, cara. O que eu corrigiria? Complicado, Eu né? corrigiria, eu corrigiria minha queda de cabelo. Mentira. Eu também, ó. Mentira, brincadeira, gente. O que eu corrigiria? O fim da alopecia. Cara, fim da alopécia. Cara, me veio aqui em mente, A a Cláudia não primeira tem. coisa é o que eu vou responder. Cara, eu corrigiria a polaridade que existe dentro de mim, cara. Meu Deus, Rafael. Olha o tamanho do prejuízo que você estaria causando a você. E outra, você foi tão egoísta que você usou o negócio que era para o mundo para você. Ah, tá vendo? É isso aí. Complicado, velho. A polaridade no mundo. Porque, cara, sabe por que eu falei a polaridade que existe dentro de mim? Voltão, você, Vem, você entendeu? Você vem. entendeu, né? Por isso que eu falei, eu quero saber. Fala aí. Você entendeu. Aham. Cara, cadê? Peraí, deixa eu pegar um negócio aqui. Pega. Um curso em milagres. Muito Você bom. entendeu onde que eu fui? Você entendeu onde que eu fui? Entendi. Então, cara, mas enfim, não, tá bom. Vamos colocar nos termos mais superficiais dessa live aqui, porque senão não vai dar tempo. A gente pode gravar uma outra live falando do porquê desse egoísmo do Rafael, tá? E depois a gente destrincha, mas tá bom, foi egoísmo. E aí, Voltão, qual que é a resposta para a resposta Nenhum. bilionária aí, cara? Não tem resposta milionária nenhuma, não. Eu Não, vou tá bom, colocar na rodada agora eu da devolvo a resposta. pergunta. Eu Hã? devolvo a pergunta para você. Eu Eu tô vendo devolvo a fazer mesma pergunta. pergunta, seu safado. O que eu tô falando, Rafael, é que eu fiz essa pergunta para você porque não tem resposta. Você não tem que corrigir nada no mundo. A experiência que o mundo está vivendo é a experiência que o mundo tem que viver. É assim, por exemplo, vou te dar um exemplo. Ah, vamos dizer, eu vou corrigir esse negócio de vírus, não quero mais que exista vírus no mundo. Vamos dizer, tá? É o seguinte, vamos ter que ficar entre 6 meses e um ano sem conseguir trabalhar. Isso foi o suficiente para, destroçar a economia mundial. Então eu te pergunto, será que esse vírus serviu para mostrar que esse esquema está furado? Que a gente trabalha a vida inteira para ganhar aquilo que a gente come no dia seguinte? Que qualquer porcariazinha de vírus que aparece aí que deixa a gente, obriga a gente a ficar parado 6 meses, um ano, o mundo vai abaixo? Como assim? Que estrutura é essa que a gente tem, civilizatória, que não suporta um negócio desse? Vidas de trabalho não são suficientes para aguentar um ano parado. Séculos, né, É, cara? milênios de Séculos em vidas, civilização né? pela aroba. A gente não tem nada. Nossa estrutura é zero. Então, assim, se não fosse o vírus, a gente não descobria isso. E a maioria das pessoas, eu nunca ouvi ninguém falar disso. Acho que eu estou falando a primeira vez disso com você agora. Eu percebi isso já faz algum tempo, falei, não vou nem falar, porque com quem que eu vou falar disso? Mas com o Rafael eu sei que é papo, né? Então, assim, vou eu mexer na estrutura do mundo? O que eu tenho que entender é que tudo é caminho escolhido pela própria pessoa que está trilhando. Se a humanidade está nessa situação, a humanidade está escolhendo esse caminho. Porque precisa dele para aprender Uhum. alguma coisa. Está escolhendo um caminho difícil? Tá bom, vai lá sofrer. Quer o caminho legal? A gente está aqui, Rafael. Veja assim, tem 8 pessoas conectadas. Se você pegar um desses falsos gurus que a gente conversou aí outro dia, né? Que a gente falou bastante a respeito desses falsos profetas, que é 90% de tudo que tem no mundo hoje, vendendo ilusão, vendendo caminhos fáceis, vendendo um monte de bobagem, né? Você abre um ao vivo dos caras lá, vendendo cura, cura, né? Karma ninguém se preocupa, com cura sim. Tá bom, tudo bem, não tem problema. Ilusão é ilusão. O que gerou a doença, ninguém se preocupa, né? Vamos curar, né? O negócio é curar para poder continuar fazendo bobagem. Mas já existe médico para isso, não precisa deles, né? Então, Mas enfim, vai, toca o pau. senhores do drama. Não, Mas não, toca o pau, toca o pau. entra numa live desses caras. Tem 5 mil neguinhos assistindo. Porque querem o caminho fácil, porque ainda não estão conscientes de que tem que começar uma busca de algo novo. Entendeu? Então, assim, a resposta que eu daria seria essa, então. Que cura eu daria para a humanidade? A cura que eu queria é a seguinte: Deus, me permita falar 20 minutos com todos os seres humanos. Só isso.
bater papo, 20 minutos, com todos os seres humanos, que todos pudessem me escutar, 20 minutos, Rafael. Era isso que eu ia pedir. Não porque eu tenha a solução, não porque eu sei a resposta, mas porque eu gostaria de colocar todos numa sintonia única, fazer uma proposta qualquer. Pode até ser errada, mas fazer todo mundo pensar junto uma vez. Entendeu? Não interessa se eu... A polaridade ela está aí muito forte, né? Você tem segmentação de grupos de pessoas, né? Estou falando de larga escala, estou falando enquanto humanidade, tá? Verdade. E nenhuma delas se propõe a exercer a empatia para poder olhar para o outro, né? Assim como olha para si. Isso é muito complicado, porque você vai... Cada vez mais você vai dividindo, né? E quem divide muito perde, né? O divisor conquista, né? Quem estimula a divisão conquista, vai ganhando. Dividir para Mas conquistar. também isso é um papo... Hã? Dividir para conquistar. Entendi. Dividir para exato, conquistar. né? Mas isso daí é um papo também que, cara, se a gente fosse falar disso agora, a gente ia ficar o dia inteiro, mais um dia, mais outro dia, tecendo ideias sobre isso, né, cara? Quanto Muito tempo a gente está complicado. É ao vivo, Cara, né? é ao vivo. 36 minutos e 30 segundos. Você fala, hein, Passou assim que eu nem percebi. Bom, para quem se liga 2, 3 horas da manhã e fica 3 horas conversando, a gente até falou pouco. Cara, eu quero provocar um pouquinho mais. O que você poderia trazer? O que você poderia trazer para a gente provocar um pouco mais esse papo aqui, cara? A questão do sagrado feminino, Rafael. A questão das mulheres. Eu acho que essa é a questão mais sensível que a humanidade enfrenta. O professor Henrique José de Souza, fundador da Biose, ele diz que você mede o grau de evolução de uma sociedade pela forma como ela trata as suas mulheres. As nossas mulheres são tão execradas, são tão massacradas, são tão desvalorizadas, que são obrigadas a viver como homens. Eu acho isso muito complicado. E muito difícil de explicar para as pessoas. Porque elas entenda que a gente tem 23 minutos. Você está entrando num assunto você me pediu? muito bom, mas extremamente complexo para explicar em 23 minutos. Não vou explicar. Nem vou arriscar. Você me perguntou qual era a questão que poderia ser uma questão nevrálgica para a humanidade. Sabe por quê? Que eu acho vou só colocar a coisa assim. Porque eu acho assim, o mundo não tem salvação. Não vai ter jeito. Vai tudo pro vinagre. A não ser que as mulheres reencontrem seu caminho. As mulheres são a única coisa que pode salvar o mundo. E eu baseio isto no seguinte. A tônica masculina é a tônica da vontade, é a tônica da realização, é a tônica da ideia, da geração de soluções. Mas o homem não tem... E a mulher, a tônica dela é dar o valor para aquilo, né? Isso, Rafael, valorar. E a mulher olha para a coisa e fala, Anta, isso não presta, que você está fazendo derrubar a floresta amazônica para plantar soja. Não pode. Só que como ela é obrigada a viver como homem, então ela tem que ceder a isto. Entendeu? Porque se dependesse das mulheres, meu amigo, o mundo seria uma coisa maravilhosa. Maravilhosa, sem ideias, sem, né, quer dizer, aquela coisa do valor que a gente efetivamente a gente está colocando, né? Mas a vontade que é a tônica masculina, só ela, vazia, sem o valor feminino, é absurdamente destrutiva. Olha o que a gente está fazendo com o planeta. Então acho que essa colocação já é o bastante para a gente ter uma noção do que se trata. Provocou bastante, provocou bastante. Aonde que a gente encontra conteúdos assim, Valtão, que a gente consegue explicar melhor? Vai lá. Olha, Iniciativa Áptica, por exemplo, a gente está gravando alguns vídeos, pessoal, só explicando um pouquinho aqui. Fica aí. A gente está gravando alguns vídeos com diversos temas, temas polêmicos, temas sensíveis, temas fáceis, onde a gente consegue entrar com um pouquinho mais de detalhe em alguns pontos, principalmente esse ponto que o Walter falou do sagrado feminino, e que o mundo seria
muito melhor se as mulheres, se as mulheres não fossem pressionadas, né, a exercer papéis como os dos homens. Lógico, é muito complicado levar isso aqui agora dessa forma, assim, sem muito contexto, mas nessas palestras que a gente grava da iniciativa áptica, a gente consegue destrinchar um pouquinho melhor, e o nosso ponto de vista a gente consegue falar um pouquinho. Se você vai concordar ou não é outra história, mas eu acho que vale a pena dar uma conferida, né? É o que a gente realmente acredita, né? A gente não está querendo fantasiar, dourar pílula nenhuma. É o que eu sinto, o que o Walter sente, o que o Mauro, o Marcelo, o Chay, Sara, Boquili, Márcio, se eu estiver esquecendo de alguém, você me fala. Ana sente. Então, assim, não tem certo e errado, viu, gente? É o que eu costumo dizer. Não tem certo e errado, principalmente nesses temas... principalmente nesses temas que a gente, vou falar de uma maneira popular, né, esses temas extremamente subjetivos, não tem certo e errado. Existe a discussão de ideias e o enriquecimento do ser, né, pessoal, através dessa troca de ideias. Tá? Então, Iniciativa Áptica, qual que é o Facebook, ô Baltão? Iniciativa Áptica mesmo, com H, né? Iniciativa Áptica com H. É que nem tem aqui no... igualzinho aqui do Instagram. Iniciativa Underline. Legal. Legal. A gente já unificou lá, né, as duas páginas, Sete Esferas da Luz com a Iniciativa Áptica, né? Sete Esferas da Luz e a Iniciativa Áptica já são uma página só. A gente teve que as duas para poder fazer o trabalho, né? O que acontece é o seguinte, esse trabalho assim, é como eu falei no meio do nosso papo, né? A diferença entre convicção e fanatismo, né? Nós vamos defender nosso ponto de vista, porque nós estamos convictos dele, né? Mas se alguém discordar dele e nos mostrar que nós estamos errados, muito obrigado. Muito obrigado. Né? Porque assim, tudo que a gente quer está errado para poder dar um passo adiante. Mas enquanto alguém não mostrar que a gente está errado, nós estamos convictos. Então a gente vai defender esse ponto de vista. Né? E aí o que acontece? Nós temos fundamentos para isso. Nós somos iniciados. Eu sou tarólogo, a Cláudia é astróloga, o Rafael é um estudante extraordinário. Curioso. Já destrinchou, coisa nenhuma, já destrinchou esse curso em Milagres aí, que é um dos livros mais difíceis que existem, já destrinchou de cabo a rabo esse livro aí, que é meu. Acabei de lembrar que esse livro aí é meu. Ai, eu lembrei agora, cadê meu livro, safado? E aí, o que acontece? O comecinho da brincadeira foi o seguinte, poxa, nós estamos mudando de era, todo mundo fala de mudança de era. Mas como é que é esse negócio de mudar de era e ninguém fala nada que tenha consistência com mudança de era? Porque é tudo a mesma coisa, só é melhorzinho? Isso é mudar de era? É tudo igual, só é melhor. Melhora, fica mais bonitinho, fica mais maquiado. Eu olhei para isso e falei assim, não, cara, não é assim não. Tem alguma coisa muito estranha aí, né? Muito estranha. Tem que mudar o paradigma para mudar uma era. Porque a base de valores tem que ser outra, senão para que eu estou mudando de era? Para quê? Só para dizer que o eixo do planeta está apontando para outro signo, isso não quer dizer nada. Se a energia não está trazendo uma perspectiva mental nova, que gere todo... Até porque uma coisa leva a outra, né? Eixo nenhum vai mudar se você não mudar de paradigma, já começa por aí. Rafa, esse é o Rafa. É isso mesmo, cara. Então, assim, mudou o paradigma, o valor tem que mudar. Então, quando nós começamos a pegar esses valores e falar assim, tá, se eu pegar esse valor aqui e inverter ele, o que vira? Em que condições esse valor, ao contrário do que ele é hoje, tem sentido? E a gente percebeu que faz sentido. Que realmente funciona. Tem uma frase... Sim, funciona demais. Tem uma frase de Freud que eu gosto muito, principalmente diante dessa passividade que a gente tem, dessa terceirização de solução para as coisas, enfim. Qual que é a sua responsabilidade na desordem que você tanto reclama? Total. Toda. Cara, é impressionante, né? A gente elege governo e reclama do governo porque ele não nos fornece subsídios, enfim, whatever, né? Qualquer subsídio que a gente coloca aí, saúde, etc. E tal. Mas ninguém cuida da saúde na essência, né? Ninguém para ler, dificilmente alguém vai parar para ler, pesquisar, destrinchar, descobrir quais são os alimentos que são mais saudáveis para você, diante do seu metabolismo. Ninguém faz uma prevenção, né? A gente só quer sempre atuar no imediatismo. E isso que a gente sofre muito enquanto humanidade. Eu também sou
em vários pontos da minha vida, extremamente Vamos. imediatista. E a gente sofre muito por isso, porque a gente terceiriza a responsabilidade da nossa felicidade dentro de um relacionamento, dentro de uma sociedade, dentro de um emprego, dentro de um trabalho, dentro de qualquer coisa. Vamos parar de terceirizar, galera. Eu acho que a maior provocação que eu posso deixar aqui é: qual é a tua responsabilidade, qual é a minha responsabilidade, qual é a responsabilidade do Walter na desordem que a gente tanto se queixa. E veja profundo pra caramba, meu. E veja a sabedoria desse homem. Porque, veja, ele não falou caos, ele falou desordem. Desordem. Porque o caos, que é uma coisa mais confusa do que a desordem, porque a desordem presume uma ordem possível. Se há uma desordem, você está presumindo que há uma ordem possível, certo? Que não foi colocada. Exato. Caos, não há nem a presunção de que há uma ordem possível. É caos, certo? Então o problema não está aonde a coisa não existe, que é o caos. O problema está aonde ela deveria existir e você faz questão de não fazer existir, que é a desordem mental e reacional. Entendeu? Então, assim, é muita sabedoria numa frase só. Muita. Porque se você, inclusive, aceita que não há desordem, que há uma destruição, volta para o caos e constrói de novo, opa, aí eu respeito. Mas tá só na desordem, na reclamação, na revoltinha, velho, não. Aí não. E o caminho iniciático, seja ele para dentro de si, seja ele o caminho da iniciação de um novo emprego, porque tudo é iniciação, cara, é impressionante, mas vamos falar dessa iniciação que a gente estava falando. O caminho iniciático, ele é realmente porrada, geral, o tempo inteiro, 100% do tempo. Todo mundo fala gratidão, é legal você entender o aspecto genuíno da gratidão, né? Nem sei, eu acho que sei lá, eu também não entendo, mas enfim, eu entendo que eu entendi errado, isso tenho certeza. O caminho da iniciação, ele é porrada, tiro, porrada e bomba o tempo inteiro, não é um caminho legal, não é um caminho... Não, mas assim, não é aquele legal, sabe, fantasiado, fantasioso, não é isso. Vale a pena, isso que entendeu? Vale a pena. Mas vale assim, muito, demais a pena. A iniciação tem aquele aspecto que eu te falei, né? Reservado, efetivo e que tem que ser construído propositalmente. Uma vez iniciado, olha o que aconteceu com você. Você começou a olhar para o mundo e entender que tudo é iniciação. Mas isso é a visão de quem está iniciado. Quem não está não vai enxergar dessa forma. Entende por que as coisas são entrelaçadas no processo? Quando você realmente busca a iniciação e realiza, né? Porque tem que realizar, né? Não basta buscar a coisa. Você tem que conseguir fazer a coisa acontecer dentro de você. E realiza, você realmente começa a ver em tudo no mundo caminhos iniciáticos. Mas sem ela você não vê. Então é uma dicotomia, sei lá. Nem sei se essa palavra se aplica especificamente a isso. Né? Mas sim, uma vez que você seja o iniciado, é isso que eu quero dizer. Tudo é iniciação, desde que você seja o iniciado. É isso. Tecla SAP sempre, né, Valtão? O Valtão fala que ele é minha tecla SAP, porque eu falo que nem um doido e ele vai lá, calma, vamos ver o que você quis dizer aqui de fato, né? Cara, bom demais. Gostei pra caramba desse exercício aqui, Valtão, dessa experiência. Bom, né? Eu não tinha ainda me exposto dessa forma. Eu acho que tudo tem o seu momento. Eu acho que esse foi um grande momento. Apesar, olha só, gente, eu estou no caminho, eu estou buscando aí a minha iniciação, já tem anos e anos e anos. A gente falou que o medo é uma grande ilusão, mas eu nunca fiz uma live por um dos motivos, medo de não conseguir, como é que eu posso dizer, passar aquilo que eu penso, né? Mas porque eu tinha pretensão de resultados, né? Quando você tira a pretensão, quando você vai despretensioso, você acaba realmente exercendo
falando bem, né? Então, eu agradeço pela oportunidade que todos vocês me deram de me ajudar a me lapidar. Eu acho fantástico isso. Erasmo. Ao Erasmo, ao Paulão aí, um monte de gente vendo, né? Olha só. A Tatame, Marcelo, Juliana Siqueira, a tia Rose, a Sara, meu amor. Olha o Gilson. Olha o Gilson aí. Grande Gilson. A Andressa, que legal. Batata, meu amigo de infância, que é o Alex Andrade, a Cris, Cláudia Boquili, quem mais? Maurega, a Tati, fala, Maurão. a Tamires, a Tu, e aí, Tu? Fabrício, o Andy também entrou aqui, enfim, um monte de gente. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado aí. Muito legal. Galera, Valtão, tem mais algum ponto aí? A gente tem 9 minutos. 9 minutos? Ixi, dá pra falar um monte. Dá pra cacete. Oh, desculpa palavrão, gente. Você viu que iniciado não tem nada, não tem essa, irmão. Não tem essa, não é. Olha, assunto não falta, né? A gente pode abordar um monte de coisa. Eu acho assim, que o que a gente pode fazer agora, nesse tempinho que resta, é tentar equalizar as coisas com as pessoas que nos deram esse presente, né, de estar com a gente nessa Então bora. Então bora. 8 minutos. Beleza, tô dentro. Eu quero dizer o seguinte. A gente tem um propósito. Nós temos um trabalho que tem um propósito. Que é tentar fazer com que um conjunto de informações de consciência construa uma estrutura mental que as pessoas possam olhar para o mundo de uma forma diferente e começar a buscar esse entendimento diferenciado dentro de si. Para que cada um possa fazer essas transliterações por si só. A princípio, gente, isto só é possível quando a pessoa faz iniciação mesmo. Mas eu acho que o mundo tem uma maturidade e este momento exige foi o Rafael que me cobrou até, que esse momento exige uma ação nossa, em que, no mínimo, a gente consegue fazer com que as pessoas olhem para o momento e tentem traduzir esse momento de uma forma mais coerente. Então nós vamos continuar, nós vamos fazer, vamos gravar, vamos falar daquilo que é o risco das pessoas hoje se apegarem a ilusões maiores como uma forma de achar que estão sendo protegidas por isso e não estão sendo enganadas. Vamos falar de perspectivas de futuro, vamos falar do que é essa realidade, né? Do que é esse. Nós já gravamos, né, um vídeo falando do vírus, né, do significado do vírus, né? Que todo mundo está inventando um monte de história, né? O pessoal falou que tem certeza, eu adoro as certezas absolutas, né? Que a China manipulou o vírus lá para infectar o mundo, porque o vírus saiu de uma instalação de pesquisa sobre coronavírus na cidade de Wuhan. E foi lá na cidade de Wuhan que começou a infecção. E lá tem esse centro de pesquisa. E este fato foi suficiente para a pessoa afirmar que a China de fato manipulou o vírus e soltou no mundo. A questão de que um centro de pesquisa de coronavírus estar instalado no lugar onde o coronavírus é endêmico é óbvia. Não foi levado em consideração. Entende o que eu quero dizer? Quer dizer, a pessoa pega a informação do jeito que vem e simplesmente toma para si como uma verdade uma coisa que ela inventou na cabeça dela. Cara, que outro lugar pode ter uma estrutura que está modelada, um laboratório, onde está estruturado para pesquisar coronavírus, senão onde o coronavírus existe, que é lá. Deixa eu ver se eu entendi. Eu acho que a maior provocação que você está deixando aqui falando de coronavírus... Eu acho que não, meu áudio está normal. Eu acho que a maior provocação que você deixou aqui falando de coronavírus não acredite no óbvio, né? Vamos questionar o óbvio sempre, né? Vamos através do nosso estado mental, da nossa massa cinzenta aqui, buscar a informação e, assim, além da informação, buscar
o que genuinamente você sente, né? Não por osmose, Isso. não pelo status quo da humanidade, não pela massa comum, enfim, vamos pensar por nós mesmos, né? Eu acho que a iniciativa áptica, de uma maneira extremamente despretensiosa, ela está aqui apenas e tão somente para gerar uma autorreflexão sobre si, e te ajudando a se enxergar, e você tira suas conclusões, você que vai fazer o teu próprio caminho, mas é um meio que a gente acaba ajudando a ir. O que você ia falar, Voltão? Não, é isso mesmo. É isso mesmo, É isso não. mesmo, né? É isso mesmo. A gente tá, é assim, é um A gente não tem pretensão nenhuma de te batizar. Não, não, pelo amor de Deus. Mais ou menos isso, cara. Não. A gente não tem pretensão nenhuma de estabelecer verdades, muito pelo contrário. Quanto mais perguntas a gente tiver, melhor é. Simples assim. Quanto mais dúvidas a gente tiver, sempre vai ser melhor. Bom, Voltão, sem palavras aí, meu irmão, de caminhada, de busca, de noites a fio trocando ideia. Obrigado demais aí pela tua participação, pela tua contribuição gigante. O Walter é um grande gigante aí, gente. Se vocês tiverem oportunidade de chamá-los aí na iniciativa Áptica, vocês vão gostar pra cacete desse papo aí que vocês vão ter com ele. E vamos fazer mais, né, Waltão? Gostei pra caramba desse troço aqui. Eu acho que é uma maneira de, a princípio, me lapidar, né? É o que eu sempre busco, né? A evolução contínua, sempre, incansavelmente. Então, cara, gente, a todos que estão ouvindo, muito, muito, muito obrigado. Voltão, você fecha, irmão. Opa, vou fechar agradecendo você, Rafael. É muito bom, cara. Sempre foi muito bom bater papo com você. O pessoal é muito... A gente está sentindo muita falta, né, das reuniões que a gente fazia. Todo mundo se juntava e ficava horas e horas conversando enfim, trocando ideias. Isso faz muita falta. E eu acho que aqui é um caminho que a gente não só mata a saudade, como também compartilha, né, aquilo que a gente, na verdade, estaria fazendo ali, né, tete a tete. Então, obrigado, irmão, obrigado. Inclusive pela sua coragem, que sempre foi uma inspiração para mim. Muito da minha coragem vem da coragem que você demonstrou nas barras que a gente enfrentou juntos. Eu achava impossível alguém enfrentar as coisas que você enfrentou, e eu vi você enfrentando aquilo e falei, não é possível, cara, esse cara é de outro planeta. E muito da coragem que eu tenho hoje está inspirada na sua. Muito obrigado, meu irmão, por tudo, de verdade. E vamos fazer um monte mesmo. Vamos fazer um monte, até cansar. Cara, muito obrigado. Cara, muito, 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 muito obrigado. Pessoal, a todos que passaram e já foram, a todos que ainda aqui estão, muito obrigado por compartilharem a presença de vocês, o tempo de vocês. Isso, para mim, é um desafio muito pessoal. Eu não tenho pretensão nenhuma de falar para multidões, até porque, como eu disse, o desafio é para mim. A correção é minha. Né? O trabalho é para mim e eu conto sempre com o Walter aí e com outros amigos que a gente tem em comum, Paulo, enfim, se eu for falar um monte aqui, vou ficar até amanhã, a gente vai extrapolar. Gente, muito obrigado, fiquem antenados, a gente vai falar de novo, vamos na próxima vez tentar trazer um tema um pouco mais específico para a gente poder se aprofundar, para a gente poder falar com um pouco mais, com mais tempo, né? E lógico, nosso intuito aqui é só provocar, não é ensinar ninguém. Valeu? Inclusive manda sugestões de assuntos, críticas e tudo mais. Pô, gente, participa aí. Isso, por favor. Por favor, galera. Temos 45 segundos. Ah, meu Deus. Botão, aquele beijo, pessoal. Escreva pra gente aí o que vocês querem ouvir na próxima vez. A gente vai preparar um conteúdo. Muito obrigado pela presença de todos. Um abraço. Fui. Tchau. Fui. Ah, rapaz, eu nunca consigo sair desse negócio. Encerrar vídeo? Sei lá.